Efésios 3, versículo 14 ao 20. Paulo pede crescimento espiritual. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com o poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Podem tomar assento. Aleluia. Boa noite. Saudade. Boa noite para você que está na internet, no online. Hoje a gente vai conversar sobre a fé que cura e ressuscita, a restauração em meio às crises. Meu desejo é que no final das palavras a gente consiga chegar à resposta de algumas indagações. Qual o tamanho da nossa fé? Como nos relacionamos com Deus? Qual o nosso papel no plano da salvação, nosso papel no reino? E para a gente começar, eu queria que você viajasse comigo num conceito, numa história, que você pensasse na seguinte situação. Dia X, um pai acorda, vai trabalhar, e quando ele chega em casa, ele é recebido pela esposa, uma casa linda que ele tem, uma casa maravilhosa, ele é recebido pela esposa, a esposa manda ele entrar, ele entra, toma um bom banho, vai, tem uma mesa farta posta, ele é um homem poderoso, é um homem rico, a casa é linda, e ele nota que tem 3 pratos na mesa, a mesa está posta para 3. Aí ele vira, isso assim, gente, num pensamento meu livre, é assim que eu imagino que foi. Aí ele senta, ele fala, amor, vem alguém? Por que o 3º prato? Ah, porque sua filha está no meu ventre. E esse pai recebe a notícia que vai ser pai. Se a gente pegar lá com base no Antigo Testamento, há um tiro de flecha próximo dali. Uma mulher naquele momento repara que o sangue não se vai. Ela tem um fluxo ininterrupto de sangue. E naquela cultura, nesse contexto, essa mulher olha e fala, meu Deus, o que vai acontecer? Segundo Levítico, eu estou impura, eu não posso encontrar ninguém, não posso ter contato com ninguém. Essas duas situações caminham. Aquele homem vai prosperando, vai crescendo, ele vira líder na sinagoga, ele sabe a palavra, conhece a palavra. Aquela mulher vai ficando, gastando todo o dinheiro que tem, gasta tudo, ela já não tinha muito, ele era próspero, ela não, ela gastou tudo o que tinha, e a gente vai ver isso daqui a pouco na palavra, para tentar a cura, e não conseguiu. Pelo contrário, o Lucas relata que ela ficou pior do que ela. E aí, nesse contexto, começa a nossa história. A gente tem duas situações que envolvem o que a gente pode pegar em Eclesiastes 3, há tempo para tudo. E a gente vai aprender, nossa, foi isso que foi ministrado para mim, que o tempo ele vai chegar para todo mundo. Nenhuma situação de provação ela vai durar para sempre. Por outro lado, as situações também de que a gente está bem, as situações que a gente está no topo, as situações que a gente está mandando bem, que a gente sente que a gente está no azeite, na unção, a gente tem que tomar cuidado, porque ela vai também, ou ela pode também se tornar uma circunstância adversa. Mas a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que depositam sua fé em Cristo Jesus. Então a gente volta para uma coisa que eu quero afirmar, que eu falei da última vez, que foi: só existem duas espécies de circunstâncias e de pessoas. Circunstâncias e pessoas que nos nutrem, que nos fortalecem, que são bênçãos, e circunstâncias e pessoas que nos forjam o caráter, que também são bênçãos.
Então a gente sempre é abençoado. A gente vai ser abençoado por estar sendo nutrido, por estar sendo forjado. E hoje a gente vai ver aqui um pouquinho disso. Vamos lá. Senhor, te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de mais uma vez estar na tua casa. Te agradeço e peço que o Espírito Santo continue falando que aqui, Pai, do culto, só seja ministrado aquilo que vem de ti. Usa teu servo, continua falando e que nós possamos sair daqui edificados e fortificados pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Marcos 5, 21, 43. E aí eu vou viajar aqui pela palavra. Peguei uma versão que é a transformadora, porque na verdade vocês vão ver que elas têm algumas coisas assim que elas falaram mais ao meu coração e assim eu acho que por ter me tocado mais eu preferi pegar. Então, Jesus cura em resposta à fé. Marcos 5, 21. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar. Nesse momento aqui, se a gente pegar a ordem cronológica dos milagres de Jesus Cristo, esse milagre que vai acontecer, que esses dois são mais ou menos o 14º e o 15º milagre que Jesus vai fazer. Então Jesus já estava conhecido, Jesus já estava fazendo a obra, já estava no ministério dele de evangelização, cumprindo os desígnios do Pai, e ele já é de certa forma conhecido. Claro que não como hoje em dia, que chega um WhatsApp e a gente já sabe, mas ele já é falado. E aí ele vem, uma grande multidão se juntou ao redor na praia. E aí vem uma coisa linda. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Ele era líder da sinagoga, ele era judeu. Ele era o cara da raça eleita que muitos estavam perseguindo Jesus porque não gostavam da maneira como ele ensinava nas sinagogas. Então, Jairo vem e quando ele vê Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes. Em outras versões diz que pedindo com muita insistência: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Gente, prostrou-se, suplicou e o principal, convidou Jesus para ir na casa curar. Glória a Deus, aleluia. E aqui tem uma coisa muito forte, quando o pastor Nilson estava louvando, veio no meu coração, que eu não tinha nem escrito, mas que é: esse cara era poderoso, esse cara tinha posse, tinha status, tinha uma família feliz, e ele teve que se prostrar aos pés daquele que era perseguido por eles. Então fica um recado para a gente. Toda a humildade, toda a arrogância, toda a prepotência, todo o poder, todo o dinheiro se vai quando um filho teu precisa da cura. Se vai quando tu tem que se render a quem resolve os teus problemas. Então Jairo, um pai desesperado, deixa o orgulho, deixa a prepotência. Ele vence uma barreira. Imagina como é que ele chega no dia seguinte na sinagoga, ele líder, e fala assim: eu tive que me ajoelhar para o Messias, render graças para ele. Foi lá em casa e curou minha filha. Então ele teve que enfrentar também a parte social. E aqui fica um recado para a gente, que é: o que Jairo fez? Na súplica de Jairo, eu entendo que ele intercedeu pela filha. Ele não fala propriamente em oração, mas fala que ele foi para Jesus, suplicou, pediu, reconheceu a grandeza de Jesus Cristo e convidou para ir na casa. Vem. Então, a gente tem que fazer uma pergunta, que é: nós estamos intercedendo por nossas famílias? Nós estamos intercedendo pelas pessoas que precisam? Será que nós estamos ocupando alguma posição que perante Deus é uma posição que fere a humildade que nós devemos ter como cristãos? Que a gente é filho de um rei, irmão de um príncipe. Show de bola. Aleluia. A gente é santo, separado. Mas o que testifica esse amor desse príncipe, desse rei e desse auxiliador que fica com a gente é exatamente o nosso testemunho. Jairo se prostrou, Jairo suplicou, Jairo convidou. E a história continua. Como líder religioso, Jairo já tinha conhecimento. Ele era um líder religioso. Abraão intercedeu por Ló, Moisés intercedeu pelo povo quando fizeram
o bezerro de ouro. Esther intercedeu pelo povo. Ele conhece a forma. E aí fica mais uma reflexão. Será que os homens, que são os sacerdotes dos seus lares, estão intercedendo e deixando fundamento para as suas famílias, os fundamentos como legados da palavra de Cristo? Será que as mulheres estão preocupadas em buscar e ocupar cargos sociais, em trabalhar? E é isso, o mundo mudou. Claro que se o provedor tiver condição da sustentação da casa, da mantença da casa, e a esposa puder cuidar das crianças, cuidar da casa, e ser a sacerdotisa do seu lar, no sentido de dar o apoio, de andar com sabedoria e ser auxiliadora do marido, tudo bem. Se ela assim desejar e se assim houver condição. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. A realidade da maioria das pessoas, a gente sai de manhã cedo, mata alguns leões, e por falar em leões, fiz uma tatuagem nova, que vai ficar linda, está na primeira sessão, que é o leão da tribo de Judá, para lembrar, para estar comigo aqui. Mesmo sabendo que alguns entendem que tatuagem não pode e tal, mas isso vai ser uma pregação de um dia. Para lembrar, toda vez que eu olho para cá, eu falo que foi ele que é o cordeiro e que ele vem na forma de leão para nos resgatar. Essas mulheres estão saindo de casa, mas elas estão sendo adquiridas pelo mundo, ou elas estão indo no mundo, vencer o mundo e voltando para casa para edificar o lar, intercedendo para os seus maridos. Então fica uma primeira mensagem dessa primeira parte. Nós somos intercessores, intercessoras. Nós estamos aos pés de Jesus Cristo. E a palavra continua. Jesus foi com ele. Jesus não resiste a um coração quebrantado. Ele foi com ele. E todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher. A gente conhece essa passagem. Que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Repara, além da doença, além do problema e da enfermidade, além de não ter condições, socialmente essa mulher não podia conviver com ninguém, por causa da impureza do corpo. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar, isso mostra que ela não conhecia Jesus Cristo, tendo ouvido falar, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Em outras versões que eu prefiro, outros evangelhos também falam, tocou na orla das suas vestes. Pois pensava, ela não conhecia Jesus, e pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Prefiro outra versão, nova versão internacional. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Essa versão não fala que ela estava curada. E isso vai ser importante. Porque o que acontece? Na hora que ela toca e ela fica livre daquele sofrimento, eu ouso a dizer que, pela continuação, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, umas versões falam virtude. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se. Olha de novo. Prostrou-se, tremendo de medo. Tem gente que fala, tem versões que falam tremendo e temendo. Contou-lhe toda a sua história, contou-lhe a verdade. Gente, enquanto eu estava sentado ali, também não está aqui. O quanto a gente tenta usurpar a bênção e a unção que é do outro. A imagem que vem para mim aqui é um tumulto danado, Jairo, confusão. Essa mulher vem, ela não pode estar no meio da multidão, ela enfrenta a multidão, sai, bota a mão. Quando ela bota a mão, ela faz a usurpação da unção de Jesus Cristo. Porque ele fala, tiraram o poder de mim. Ela sabia quem ele era, ela tinha ouvido falar quem ele era, ela sabia dos milagres dele. Aleluia. Desesperada, ela vem e pega essa bênção para ela. E ela fica estável. Só que a cura só vem quando? Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, prostrou-se a seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade,
e a sua história. E aí, então disse Jesus: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do sofrimento. Eu entendo que, na circunstância, pela maneira como Jesus olha, porque assim, se Jesus não tivesse preocupado, tiraram virtude, pô, que bom, curei mais um, vai, minha sombra curou, tá bom, foi. Não, ele parece que ele fica incomodado com o fato de ter percebido que alguém tocou alguém de maneira diferente. E ele, quem me tocou? E aí vem uma coisa, ela que queria aquela bênção, ela vai, se prostra, conta a história. E eu imagino que deve ser assim mesmo. Senhor, há 12 anos eu não tenho sossego. Gastei tudo que eu tinha. Eu sei de tudo que tu podes fazer. Aleluia. E eu estou suplicando aqui nesse momento que tu mantenha, me cura. Eu estou me sentindo como eu nunca me senti. Pela primeira vez na vida eu me vejo limpa. E eu sei porque foi que eu toquei em você. E vi a mensagem até as migalhas que saem da mesa vão para o cachorrinho. A tua fé te curou. É igual. Ela queria estar curada. No momento ela foi por sobrevivência e por necessidade. Quantas pessoas não conhecem Jesus na dor, por sobrevivência e por necessidade? E chega uma hora que se rende, que é o quebrantamento. É quando o Espírito Santo derrama. Quem fala no segundo batismo. No primeiro você se entrega na salvação, tu nem entende muito. E de repente você recebe uma unção diferente. Aqui eu entendo que ela, com toda a permissão da licença poética, ela tirou, usurpou pela necessidade. E ela, vendo o olho de Jesus Cristo, ela sabia que ele ia achar quem foi, tiraram virtude. Quando ele começa a procurar, ela temendo, se ajoelha, honra, suplica, e ele fala que foi essa fé de súplica, de reconhecimento que a curou. E a história continua. Aí imagina a Jairo, hein? Ali do lado, a filha do cara estava moribunda, estava morrendo, está mal. Ele consegue fazer Jesus ir para a casa dele. No meio do caminho, todo esse discurso. Meu irmão, se você acredita que a tua bênção vai chegar, que ela é tua, é a promessa que vai ser cumprida, não se preocupa com a bênção que está chegando para o outro. Deixa o outro receber a bênção dele. Ela estava sendo abençoada ali. Mas, na minha cabeça de pai, se eu sou um Jairo, mesmo tendo falado isso, deixa o outro receber a bênção, eu acho que eu falo assim, vamos embora. O que essa mulher quer? Minha filha, Jesus, minha filha, está moribunda, vamos, fui eu que chamei, vamos, eu sou o cara da sinagoga, vamos lá, me ajuda. O desespero desse pai. E quando a gente está desesperando, o que acontece? Acontece uma coisa linda. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Nas horas de dor, a gente sofre muito, porque a gente deposita a nossa esperança e projeta essa esperança nas pessoas erradas. A gente vai dizer que dificilmente nos momentos difíceis, aqueles que estão com a gente dia a dia, estão juntos, que se mostram como amigos, vão estar presentes. Tem uma coisa que eu falo que eu não gosto nem de repetir, mas que é verdade. Toda vez que você depositar a tua fé e a tua esperança em alguém, saiba que a frustração virá. Porque só Deus é fiel. Aleluia. E quando a frustração vier, ela vai ser diretamente proporcional ao tamanho das expectativas que tu projetou na pessoa. Então, se você projeta muito, espera muito, você vai se frustrar muito. Então eu não devo confiar em ninguém, não. Você deve confiar em todo mundo, entendendo que todos são pecadores, todos são falhos, e o dia que vier a decepção, você tem quem se segurar. E por isso tu não vai se decepcionar, porque você se entrega de maneira incondicional e ama todo mundo de maneira incondicional. Por quê? Porque como grande comissão, você não ama como ama a si mesmo. Como grande comissão, lembra? Um novo mandamento vos dou, que amei uns aos outros como eu... Não, que ameis uns aos outros como vocês amariam. Aí em Mateus. Quando Jesus vai depois do lava-pés para os discípulos e para a grande comissão, ele muda. O novo mandamento é amar como eu amaria. E nesse amor de como eu amaria, vocês testificam o amor do meu Pai que me mandou. Então é mais amplo. Então aqui, na hora que Jairo recebe essa notícia,
a insensibilidade das pessoas que vêm trazer a notícia. A insensibilidade, o descaso. E aí Jesus é maravilhoso. Porque no mesmo momento, Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. E isso mostra para a gente que o amparo vem de Deus. A mão que vai segurar a gente é de Deus. Claro que pode ter pessoas que vão chegar e dizer: calma, Jairo, vão consolar, vão falar, mas não se fia nisso, não confia nisso. Se vier, é bênção. São anjos que Deus usou para abençoar a gente e tal. Mas o amparo vem de Deus. E aí continua. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. Jesus já tinha feito, cronologicamente aqui, 14, esse vai ser o 14º milagre na sequência, desde transformar água em vinho. Já alimentou multidão, já expulsou demônio, já fez. Teve uma pregação que eu vi que colocaram que ele já tinha, eu tenho que pesquisar isso melhor, mas colocaram que Lázaro já tinha sido ressuscitado. Não, foi depois disso, eu acho. Mas eu vou pesquisar melhor. Mas se Lázaro foi antes, é o 15º milagre. Eu acho que não foi, então é o 14º. Todo mundo sabendo da história, todo mundo conhecendo que a multidão que está seguindo aqui é a multidão que estava esperando ele. Aleluia. A multidão riu de Jesus. Quantas pessoas estão rindo da gente? Quantas pessoas estão achando que a gente está perdendo tempo com o que a gente faz, com que a gente, da forma que a gente é abençoado? Que, como a palavra diz, entendem que isso é loucura para quem não está nisso, não foi pego e aprisionado por isso, pelo Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. A multidão riu. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai, a mãe, a menina e os 3 discípulos para o quarto, onde ela estava deitada. Há quanto tempo tu não entra no secreto do teu quarto e não conversa com o pai? Um milagre que vai ser feito não é para todo mundo ser visto, não. Tem milagre que Deus faz na nossa vida que é para a gente. É verdade. Tem coisa que Deus faz com a gente que é a gente e Deus. Tem coisa que só entra na nossa casa ou está junto com a gente. Tem 12, mas tem 3 aqui que vão com ele. E mais, não é para a honra e glória dele, não. Não quer, no final ele vai dizer: não conta isso para ninguém. Ele, segurando-a pela mão, disse: Talita cumi, quer dizer, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Jesus deu ordem claras para que não contasse a ninguém o que havia acontecido e depois mandou que descesse alguma coisa para a menina comer. Momentos de crise, tumulto, não é o momento ideal para a gente pensar em nada. Crise, tumulto, exige 2 coisas: distanciamento e oração. Está no tumulto? Se afasta e ora. O cara não quer pagar a tua verba trabalhista? Se afasta e ora. Porque se for discutir na hora, vai dar ruim. O rapaz resolve não pagar a pensão? Se afasta, ora. Porque naquela hora ali vai dar ruim. Um liderado não entende o que é liderança, não entende o que é respeitar as autoridades investidas. Resolve sair da cobertura do templo do seu pastor, porque segundo ele existe uma avalanche de Deus no meu coração e Deus falou comigo. Espírito de rebeldia, não sabe o que é, se afasta, ora por ele, mas não vai junto com ele. Deixa claro, está por tua conta. Se Deus colocou no teu coração um projeto desse jeito, e esse projeto tem confusão, e onde há confusão a palavra diz que ali não opera a mão do Senhor, eu vou orar por você, mas não estou junto contigo. Tumulto, guerra, briga, exige uma coisa simples: liberdade na discussão, no debate, lealdade na decisão. Não concordo, não vou fazer, segue o teu caminho e deixa o meu. Eu vou orar por você. Olha, tu me explicou, até tem uma certa razoabilidade, beleza, vamos acabar com o tumulto e vamos continuar. Tumulto exige planejamento. Ninguém entra numa guerra sem planejar, sem entender como é a palavra também fala isso. Então, lembrando os nossos objetivos. Qual o tamanho da nossa fé? Como nos relacionamos com Deus?
Qual o nosso papel no plano da salvação, nosso papel no reino? O tamanho da nossa fé vai ser sempre pequeno para aquilo que Deus projetou para a gente. Ele projetou a conversa no fim de tarde, ele projetou a entrega absoluta, ele projetou o paraíso. Perdeu o playboy. O máximo que a gente vai fazer quando a gente encontrar com Adão é bater um papo sério com ele. E ele vai continuar culpando Eva, e a Eva vai continuar dizendo que foi Satanás, se eles não aprenderam alguma coisa no céu, que eu acredito que eles têm para lá. Então, assim, é o máximo. Então, pela nossa essência pecaminosa, a nossa fé nunca vai ser do jeito que foi projetado. Porém, ela pode ser sempre maior e melhor. Ela pode ser sempre trabalhada. E se você está sendo provado, saiba que a aprovação vem para dar resiliência, para te preparar para um deserto maior. Se ninguém te falou isso, eu estou te dizendo. Você está sendo preparado para um deserto maior. Porque o mundo, nosso reino, não é daqui. Aqui é a passagem para a vida eterna. Ai, venci um deserto, estou numa maré boa, não sei o quê, está longe de Deus. Quem está numa maré boa, não está com Deus. Quem está com Deus, está numa maré que acha que é ruim, mas dobra o joelho, suplica, leva para tua casa, que vai passar. Vai virar um vaso maravilhoso, vai estar reconstruído, vai estar refeito. E na hora que botar no forno, vai quebrar, vai voltar. Por quê? Porque o nosso processo de santificação é esse. O Rogério uma vez falou isso aqui. Nosso processo de santificação é contínuo, mas ele traz refrigério. Então, nossa fé, ela não pode ser do tamanho da nossa necessidade. Ela não pode ser uma fé que quer usurpar bênção. Não quer uma fé que não pode ser uma fé que está perto do ungido do Senhor. Ela tem que ser uma fé independente de tudo. Não pode ser uma fé calcada no medo do que Deus, também já falei isso, não pode ser uma fé calcada no medo do que Deus pode fazer com a gente. Ele pode fulminar a gente agora. Então, se a tua fé é por temor, está errado. A tua fé tem que ser pelo medo, sim, mas de decepcionar o Deus que já fez tudo por nós. É um outro tipo de relacionamento. Vai além do temor. É amor. Um amor que nunca vai ser igual ao dele, mas é um amor que constrange a gente. E a minha fé é depositada de uma forma que eu me entrego tentando sempre fazer o meu melhor. Glória a Deus. Como nos relacionamos com Deus? O relacionamento com Deus ele é individual. Teve um dia lá que uma pessoa falou: pô, pastor, eu só falar com Deus assim, chamo de maluco às vezes, troco ideia com ele. É o meu Deus, é o meu Pai, do jeito que eu falo com ele. Acho que você não deve falar. Se te desagrada falar desse jeito, fala do teu. Quer chamar de Abba? Chama. Quer chamar de Paizinho? Chama. Quer chamar o Senhor? Chama. Faz do teu jeito, do jeito do teu coração. Eu subo, quando ele arma para mim algumas coisas, eu subo lá no shopping e começo a andar assim: meu irmão, tu é maluco, não está dando certo não. E vou, não é blasfêmia, não é uma malversação. Eu troco uma ideia com ele. Também não é de igual para igual. Tem hora que ele vira e manda o recado. A última vez, eu subi para reclamar, porque eu ia ser despejado de onde eu estava. Em 3 meses, estou lá até hoje, que é a nossa sede social. Subi e falei desse jeito: tu é maluco, não pode ser. Tu me tira da advocacia, tu me bota aqui, eu estou enfiado aqui, não ganho nada. Só trabalho, um monte de liderado revoltado com a vida, ninguém quer estudar, ninguém quer se aprofundar. Eu sei que tu está trabalhando a resiliência em mim, eu sei que tu quer que eu seja mais humilde, quer que eu tenha tolerância, mas assim, é brincadeira. Carreguei peso, carreguei tudo, o cara está dizendo: para com isso, mano, isso não está certo não. Pensa aí, mandei recado. Bem, Ezequias, pô, eu ando justo, eu estou certo contigo, na hora que tu vai me ferrar, me ajuda, te ajudar. Não é para mim não, tu está me ajudando a te ajudar. Então, um diálogo com ele franco. Desci. Quando eu desci, o cara que estava limpando o lugar, que é o Elivelto, que via a gente, que eu mando para ele, virou e falou assim: Beze, vê o que tu quer aí, tem muita coisa boa. Eu falei assim: filho, não quero nada. Beze, vê aí, cara, deixa de ser. Vê. Quando eu abro o saco de lixo que tinha, um livro, com tudo, tinha uma pintura, eu vou mandar para tu no grupo, tu mostra para ele, tinha uma pintura num ladrilho, uma mãozinha,
calma, Deus está trabalhando. Então, quando a gente começa a ter um relacionamento com Deus, a gente começa a ver em tudo a mão de Deus. Ali, eu gostaria um dia que ele me respondesse como falava com Abraão. Falei. Ali ele mandou uma mensagem sutil. Calma, Deus está trabalhando. Estou lá até hoje, ganho todas as áreas. O Instituto está inaugurando o site, está inaugurando o Instagram. Aconteceu no tempo e do jeito dele. Então, como é que é o nosso relacionamento com Deus? Tem que ser prostrado, suplicando e convidando. Sempre. Qual o nosso papel no plano da salvação, nosso papel no reino? Para mim, isso, depois de 14 anos na igreja, nos 4 últimos anos, então convertido a 14, no 5º ano eu comecei a fazer um trabalho com Pense, então eu tive a oportunidade de estar colado com uma pessoa que fazia com ele todo um discipulado, um estudo, foi muito bacana. E nos últimos 3 anos, indo para o 4º ano, a gente fez um instituto. Ali eu vi que eu não tinha feito nada na igreja. Mesmo tendo feito alguma coisa, eu vi que dentro da capacidade, dentro do que Deus queria, eu não tinha feito nada. Entrei na paranoia achando que eu era figueira brava, já contei essa história, e achei que eu ia para o fogo. Mas Jesus, que intercedeu com o viticultor, o jardineiro, ele veio e pediu mais um ano para o pai, para o dono da vinha, e falou assim, deixa eu ir lá do Dubai, deixa eu ver. 1 ano depois eu vi que eu não tinha morrido, falei, deu certo, continua me usando, deixa eu ficar aqui porque meu filho ainda está novo e tal, vamos junto. E aí para mim então passou a ser um obedecer, marchar e frutificar. Esse é o propósito da nossa vida. Nossa existência é obedecer, marchar e frutificar. Isso quer dizer que quando eu estou vendo uma pessoa sendo abençoada, eu tenho que agradecer porque eu estou fazendo a bênção se for. Isso quer dizer que quando eu estou tendo um relacionamento com Deus, eu vejo um ladrilho, eu tenho que agradecer porque Ele falou comigo. Isso quer dizer que se a gente está com ar, se a gente está coberto, se a gente está podendo falar de Cristo aqui abertamente, a gente tem que agradecer porque muita gente não pode falar. Esse relacionamento, o nosso propósito é esse, é ser testemunhas desse amor que a gente recebeu para aquelas pessoas que vão querer ouvir, sem constranger essas pessoas. E aí, para terminar, eu vejo que tem gente num desespero tão grande que não obedece. Está marchando, mas não obedece. Está marchando do jeito dela, dele. E está querendo frutificar na horta, na plantação, no pomar dele. É o cara que vira, fala a palavra. O que a palavra diz para a gente? Ide, pregai. Ela não diz para ide, buscai. É ide, pregai. Semeia. Quem vai fazer e dar o crescimento, quem é? É Deus, o Espírito Santo. Vai, prega o Evangelho. A palavra diz ide. E a palavra diz vinde, vós que está cansado. Mas a palavra não diz vai, busca, dá um mata-leão, traz um cara desacordado para ele acordar dentro da igreja. Não é a força. Não é. Logo no início do projeto social, eu fui com toda a força. E a minha esposa virou e falou lá, Bez, calma, não sei o que está se metendo, não vai ser Bez não, porque eu não chamo Bez. Vai com calma, não sei o que. Eu falei, não, eu tenho que fazer, não sei o que. Aí eu conversando com um amigo meu, Diego, falei assim, pô Diego, como é que tu faz? Ele, cara, eu tenho um trato com a minha esposa que é maravilhoso. Tu não me freia e eu não te acelero. E eu falei, que é isso? Às vezes eu estou lá pregando para o pessoal da rua, morador de rua, o cara, não acredita. Filho, deixa eu fazer meu trabalho. Não me freia. Eu não te acelero. Um dia tu vai enxergar essa verdade se for da vontade de Deus. E assim, é uma outra coisa que eu tenho estudado muito, que eu acho que a igreja deve refletir. Quando Jesus fala, ele fala, as minhas ovelhas me conhecem pelo cheiro. Eu cuido das ovelhas que meu Pai me deu. Aleluia. Se as minhas ovelhas me conhecem, ou é porque tem outras ovelhas, ou é porque tem bode, mas as minhas. E eu cuido das ovelhas que meu Pai me deu. Como a gente não sabe quais são as ovelhas do nosso rebanho, a gente tem que falar com todos. Mas, gente, hoje eu tenho a certeza que não é para todos. Por isso que é um privilégio a gente poder ter esse relacionamento de obedecer, marchar e frutificar. E a nossa frutificação é resgatando almas para o reino, convidando, indo, pregando.
E aí cada um no seu tempo. Ah, mas não é injusto, o cara andou na bandalha a vida inteira, você está certinho no caminho, tipo os trabalhadores, né? O cara chega por último, recebe a mesma coisa com quem estava trabalhando desde o início. Aí tem gente que quando lê essa passagem, que não tem nada a ver, mas para terminar, ele acha assim, pô, eu fui injustiçado. Eu cheguei, estou trabalhando há um tempão, agora vem um Zé Mané que andou na bandalha o dia inteiro, a vida inteira, já estou julgando o cara. Ele vai ganhar a mesma coisa que eu. Aí a pergunta, qual é a de Deus? Filho, o que eu combinei contigo, eu cumpri? Deus. Cumpriu. Então, tu para de reclamar. E outra coisa, tu está dizendo que trabalhou, Rita, tu está dizendo que trabalhou e está esquecendo que trabalhar comigo, para mim, na condição de servo, é privilégio. O teu lucro não está no que tu recebe no final. O teu lucro está em ter caminhado comigo esse tempo todo. E desculpa, se tu não entendeu isso, eu que estou errado, não é nem para tu estar trabalhando para mim. Obedecer, marchar e frutificar. Por último, a gente foi fazer as tatuagens. Aí eu escolhi o Leão de Judá. Peguei C.S. Lewis, que tem uma obra, As Crônicas de Nárnia. Ah, não pode ver filme do mundo. Crônicas de Nárnia é um filme onde o leão representa o Cristo, ele ressuscita, ele morre, ele se dá. Então é cheio de simbolismo, porque C.S. Lewis, que é um escritor maravilhoso cristão, fez a história e tal. E o Tolkien fez O Senhor dos Anéis. Ele se convenceu conversando com C.S. Lewis. Meu filho resolveu fazer uma tatuagem do Senhor dos Anéis, aqui, e eu fiz o leão. Yuri, tu vai fazer essa tatuagem por quê? Aí, porque ela representa para mim a vitória do bem contra o mal, por isso que a espada está quebrada. Ela representa para mim a persistência, a resistência, a união. Eu falei, tá bom, cara, toma cuidado só, tem muito preconceito. Eu expliquei, ele tem 18 anos, é a vida dele, ele vai ter as consequências da vida dele, a gente adverte, mas... Aí ele fez. Aí o pessoal da igreja me falou assim, Bess, teu filho vai fazer uma tatuagem do Senhor dos Anéis. Não é apologia a tatuagem, não, pelo amor de Deus. Vai fazer uma tatuagem do Senhor dos Anéis, não sei o que e tal. Eu falei, a gente está discutindo uma tatuagem que o cara vai fazer que tem um escrito em elfo. Se for legal, é elfo que está escrito aqui. É uma tatuagem que vai julgar a gente. É uma tatuagem que vai afastar a gente. E aí isso gerou uma crise. Então, assim, a gente não incentiva. Mas, para ele, o que diz no coração dele, aí eu fui pesquisar. Falei, vou pesquisar o Tolkien, não sei o quê. Aí que eu fui ver que ele era cristão, que no Senhor dos Anéis tem vários simbolismos e tal, e que ele se converteu, que a mãe dele era católica, e conta toda a história dele. Mas por que eu estou falando isso? Pode parar. Para terminar, C.S. Lewis, Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para acordar um mundo adormecido. Tolkien, mesmo as trevas devem passar, uma nova manhã virá, e quando o sol brilhar, ele brilhará mais claramente. Claro que eu peguei e fiz uma combinação dessa. Nos prazeres e na consciência, Deus nos guia suavemente. Mas é nas dores e desafios, como aconteceu com Jairo, como aconteceu com a mulher do fluxo, que ele nos chama com um megafone para despertar. Mesmo nas horas mais sombrias, confiamos que a luz de um novo dia, guiada pela nossa fé, revelará o propósito divino em nossa existência. Assim, com confiança, caminhamos acreditando verdadeiramente e com todo o coração que Deus transformará nossas dores em triunfos e cumprirá seus propósitos em nós para a honra e glória dele. Não se trata do cara que está na rua e não conheceu Jesus Cristo. Não se trata do cara que não respeita a liderança. Não se trata de uma tatuagem escrita com elfo, não sei o que e tal, de um leão. Se trata de entender que a essência que existe em nós é uma essência que foi feita para ganhar o mundo. Apesar da gente falar, se você ganha o mundo, você perdeu. Para ganhar o mundo no sentido de reino. Ser soldado de Cristo no mundo.
acordar, levantar e falar: quando eu boto o meu pé, as portas do inferno estremecem, porque não prevalecerão, porque a gente é filho de um rei. Então, se o que diz para você que ser filho de um rei é respirar, agradece e respira. Glória a Deus. Deixa ele no tempo dele, deixa ele com a convicção dele. Vai chegar uma hora que talvez ele queira fazer um laser para tirar. Não é isso, é além disso. Porque de coração, se eu critico e começo a entrar no debate de não fazer, eu mostro para ele um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Eu mostro para ele um evangelho de redenção. Mostro para ele um evangelho chato, um evangelho ruim. E o nosso evangelho é um evangelho leve, é um evangelho de amor, é um evangelho de prostração, de súplica e de convite. 2024 está começando. Ainda não acabou o mês. A decisão é hoje, é agora. Que essa mensagem possa ter tocado o coração da igreja como tocou o meu. Então eu adoro vir para cá, gosto de estudar, gosto de ver, gosto de falar, porque a gente se fortifica como irmão na fé, se fortifica como igreja, dá amparo e segue junto. Ainda dá tempo de planejar, ainda dá tempo de correr, ainda dá tempo de dobrar o joelho, ainda dá tempo de orar, de se preparar para um ano que vai ser de crescimento exponencial. Ao contrário, não é o contrário. 2 Timóteo prevalece, Miqueias 7 prevalece, Judas prevalece. Vamos ter falso profeta vindo de Judas para cá. Vamos ter corrupto, vamos ter ladrão, vamos ter o homem mau, vamos ter o homem invejoso. Vamos. Mas vamos ter isso no mundo. O povo de Cristo, o povo salvo, o povo que anda com o Espírito Santo, ele não será atingido. Não está aí. Ele vai passar pela tribulação, vai passar por isso, ó, de mão dada com o Espírito Santo. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe você.